Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Ora bem, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Faca Afiada, já é o 52. Né? Estamos quase no centenário. Epá, hoje vai ser um Faca Afiada completamente à desbunda, porque nós não temos temas, nós não preparámos nada disto, não temos nada para falar especificamente, mas já sei que a Marlene vai querer fazer um voto de protesto, não sei porquê. Marlene, a antena é toda tua. Então eu quero fazer um voto de protesto porque... Olha, antes de mais, dá boa noite à malta. Boa noite, é verdade, sim, senhor. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora e do sítio onde estão a ver isto, não é verdade? Mas, sim, o meu protesto vai contra o facto de eu, neste momento, não estar de férias de carnaval e ter que continuar a preparar aulas e a dar aulas online. Portanto, em 10 anos de ensino e mais outros tantos em que fui estudante, sempre pude ir correr o carnaval durante 5 dias, a começar no sábado ou na sexta-feira à noite, como quiserem, e terminar na quarta-feira à noite também, ou outro dia, retomarmos a escola. E este ano, pronto, estamos mas aqui. Tu tens noção que há 10 férias. anos, e há 15 anos, e há 20 anos não havia Covid. Tens noção disso, não tens? Tenho noção, mas alguém de mente iluminada decidiu que 15 dias podia-se estar de férias sem fazer nada e que um dia, ao menos um dia, que iria prejudicar as nossas aprendizagens e os nossos alunos. Portanto, quero fazer este protesto porque eu sou uma fanática do carnaval e este ano não pude retirar a minha máquina de costura para fazer o meu fato. Pronto. Mas eras tu que fazes os teus próprios fatos, é? Tipo... O ano passado fiz um fato de Capitão Ganchos para mim e um fato de Peter Pan para o meu cão. E o ano passado também já havia Covid, também ninguém foi correr o carnaval, mas estávamos todos de férias, não é verdade? Mas ainda não havia Covid. Quer dizer, havia descanso. Covid, mas ainda não... Havia Covid, mas ainda não estava, ainda não existia, ou melhor, ainda não havia as restrições nenhumas. Confinamento. Porque eu lembro que só lá para meio de março é que eu fui proibido de ir para o ginásio. Começou mais ou menos por aí, é verdade. Mas houve carnaval em Lourdes. Houve carnaval em Lourdes. E, portanto, é este o protesto que eu quero deixar, porque eu estou muito triste, porque, efetivamente, nem sequer os 3 diazinhos de férias a gente tem e pronto, não podemos andar aqui mascarados. Quer dizer, andamos mascarados, mas do nariz para baixo, não do nariz para cima, por isso é que eu hoje vim aqui fazer este protesto. E daí vis mascarada, não é verdade? Daí vir mascarada. Muito bem. Que eu própria fiz a minha máscara. Pronto. Isto também é tudo propriedade tua? É, sim, senhor. Muito bem. A minha rapariga dá-se bem com os trabalhos manuais. Caríssimo Aftab. Agora vou tirar a máscara. Sim, senhora, vai tirar. Pronto, lá vai ela começar a fazer striptease. Caríssimo Aftab. Pegando aqui na ideia base da Marlene. Olha, a Marlene sem óculos. Olha, tão gira. Mas depois mete os óculos e ainda fica mais gira. Olha, estou gira. Olha, estou feia. Não, os óculos dão-te um ar intelectual. Tu não és, mas mascaras-te o ano todo de intelectual. Pronto. Mas estava-te a dizer, Aftab, estava-te a perguntar, não, ia-te perguntar uma situação que agora ali a caríssima Marlene tocou assim ao de leve, que teve a ver agora aqui com os confinamentos e não sei o quê. Epá, o que é que o confinamento te alterou no teu dia-a-dia? Antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite. Cumprimentar a Marlene, cumprimentar-te a ti, David. O confinamento mudou a vida de toda a gente, inclusive a minha, não é? Não, seria uma exceção não ter mudado a minha vida. Mudou toda a gente, trabalhamos mais em teletrabalho, estamos mais em teletrabalho, menos tempo na rua. Embora eu perceba a tristeza de quem é fã do carnaval, passo já cá, informo desde já que não sou fã, nunca fui fã do carnaval, portanto é um bocado indiferente nesse sentido. Percebo a tristeza das pessoas que gostam da folia do carnaval, percebo o respeito, percebo que mais do que outra situação qualquer, ou entendo que o governo não deu a tolerância
principalmente para não acontecer o que, por exemplo, aconteceu ontem. Bom tempo, a polícia não fez nada, as pessoas passeavam na Marginal e voltavam para trás porque a Câmara de Cascais ou as entidades competentes em Cascais acharam que não poderiam passear, mas em Lisboa não se verificou isso. Podia-se estar a correr, a passear, a namorar. Ontem era um dia especial para aqueles que acham que a março só deve ser a 14 de fevereiro, era mais um dia para aqueles que amam todos os dias. E por isso eu entendo que poderá também ser por aí que o governo entendeu não dar a tolerância no dia de amanhã. Compreendo as razões de quem é contra, compreendo as razões de quem é a favor, e entendo que para os professores seja um bocadinho mais complicado do que para os outros. Para mim será mais um dia de trabalho perfeitamente normal também. Perfeitamente normal dentro da normalidade que é a vida hoje em dia. Mas se isso não te trouxe, para além daqueles transtornos normais, não podemos mexer tanto à rua, não conviver tanto com os amigos, mas isso em termos profissionais, por exemplo, não te trouxe assim um transtorno muito grande, não és daquelas pessoas que ficou muito afetada pelo confinamento. David, normalmente, como gestor de agentes, visito muitas lojas. Deixei de visitar tanto. Ia ao escritório com muita frequência, não vou ao escritório. Neste momento já não vou mesmo, mas se não ia ao escritório só uma vez por semana, hoje em dia, devido ao teletrabalho, à obrigatoriedade de teletrabalho, estou em, 75% em teletrabalho, 25% vou à rua, ao escritório não vou, porque a lei o que diz é que para ir ao escritório tem que justificar porque é que quer ir ao escritório, tem que pedir uma autorização especial. Vindo essa autorização é que eu posso ir ao escritório, portanto, quando se faz esses requerimentos todos, quase, entre aspas, já passou o ano e já posso ir ao escritório normalmente. Portanto, sim, tenho emprego, é uma vantagem nesta altura que infelizmente nem toda a gente pode ter. Sim, não passo grandes dificuldades que a pandemia trouxe para muito boa gente, graças a Deus. E neste momento eu acho que isto é mais do que nós reclamarmos que as coisas não estão fáceis, é tentarmos ver o lado positivo das coisas nesse contexto, que é, sim, continuo a trabalhar, sim, continuo a receber o meu ordenado ao final do mês e não passo por maiores dificuldades, infelizmente, já que não há temas pré-definidos hoje, não sei se repararam que neste momento já há listas de espera para pessoas sem dificuldades. Em pessoas que têm dificuldades para comer, ou seja, os bens essenciais, já existe uma lista de espera em Portugal. Acho que isto devia nos levar a refletir. Felizmente nós somos muito solidários, a onda de solidariedade portuguesa é muito grande e quem tem normalmente ajuda sempre a quem tem menos, mas quando existe uma lista de espera, quando vamos, ao Banco Alimentar, à Caritas, seja a que entidade for, e existe uma lista de espera, acho que existe uma pobreza camuflada ou uma dificuldade. Neste momento ainda se calhar não se pode falar em pobreza, mas já existe uma dificuldade camuflada que nós teremos que refletir para que a coisa não descamba ou que não seja mais grave do que foi em 2011. Okay. Quem normalmente sofre com isto não são só as pessoas mais pobres, mais necessitadas, mas sim a classe média. Com todo o respeito, os ricos continuam ricos, e em vez de haver 3 pratos em cima da mesa, haverá 2 pratos, ou 1 prato e meio. As pessoas que têm mais dificuldades, que já têm os apoios, normalmente continuam com esses apoios, e felizmente que o sim, mas aquela classe média que normalmente até está bem, mas que, desculpem a expressão, chapa ganha, chapa gasta, como um deles ficou sem emprego, ou os 2 ficaram sem empregos, ou por alguma dificuldade maior, quando as moratórias acabarem, nós devemos refletir muito. Acho que o governo, as entidades, as IPSS têm muito a refletir sobre isto. Porquê? E termino já, não querendo tentar monopolizar o programa, porque nós não podemos deixar as pessoas caírem. As pessoas não podem. Se nós estamos a tentar salvar as pessoas do Covid, não podemos deixá-las morrer à fome.
Ainda hoje, à tarde foi-se, ainda hoje ouvi numa rádio e vinha eu a caminho de casa, depois de ter feito mais uma saída devidamente autorizada, atenção, mas vinha eu a ouvir na rádio que para muitas famílias o pior só vem depois do Covid. Ou seja, enquanto muito parte da população vai festejar, entre aspas, o acabar do Covid e o acabar do desconfinamento, a partir daí é que muita gente vai sofrer, exatamente por aquilo que o Aftab disse. Moratórias que rendas que vão voltar a ter de ser pagas, acabando o layoff, muitas empresas vão fechar e, portanto, já nem layoff vai haver, enfim. Vamos esperar que, como disse e dizia, um daqueles slogans partidários que estão aí nos outdoors, que ninguém fique para trás, não é? Vamos ver. Marlene, a gente já vai voltar a este assunto que o Aftab tocou, mas ia-te perguntar a ti a mesma coisa, relativamente àquilo que é as tuas alterações de rotina e, sobretudo, e isto é um assunto que já foi falado noutros facas afiadas, mas tu és uma privilegiada nesse sentido, porque estás a sofrer, és privilegiada, mas estás a sofrer na pele a situação que é como é que é dar aulas online? Quais são as grandes diferenças? E o que é que tu achas que, relativamente aos alunos, tu vês de diferente? Menos concentração, mais confusão nas matérias, menos confusão? Eles estão realmente atentos quando tu estás a dar as aulas? O que é que tens sentido nestes últimos dias, quando tu estás, em vez de estás à frente de um quadro, estás à frente de um computador? Pronto. Na verdade, eu comecei esta faca afiada com um protesto no sentido de suavizar aqui a situação, mas sim, estamos a viver uma situação muito má e que não há todo sequer espírito e vontade de festejar, seja aquilo que for. Portanto, isto foi um marco, não é? Mas sim, estamos numa situação que merece a nossa reflexão e merece o nosso pensamento fora do hoje e do agora e pensar um bocadinho mais no futuro. No entanto, sim, a escola foi aquela que sofreu uma maior mudança com tudo isto, não é? Porque nos obrigou a adaptar-nos, obrigou-nos a mudar, e agora que estamos com as aulas online, o que é que mudou? Na verdade, mudou tudo, não é? Os alunos, eu tenho 5 turmas, todos eles são diferentes, quer ao nível presencial e continuam também, quer ao nível online, essas diferenças. Uma coisa é certa, o ensino online obriga-nos a uma maior organização, porque o contacto não é tão direto e um aluno que tenha um trabalho para fazer simplesmente nos aborda no intervalo, vem ter connosco, tira as dúvidas que quiser, e agora limitamos-nos àquela hora ou às 2 horas que possamos ter, mais que isso não, e os trabalhos têm que ser feitos ali naquele período, e caso o aluno não consiga terminar, nós também não podemos sobrecarregá-lo com mais esse trabalho, porque não vai ter o nosso apoio tão imediato como teria se estivéssemos na escola, não é? Que depressa vem ter connosco. Isto como forma também de não sobrecarregar os encarregados de educação, que neste momento são eles que fazem de professores, muitas vezes, não é? Sem qualquer base pedagógica ou sequer algum conhecimento ao nível das matérias. No entanto, aquilo que eu vejo por parte dos alunos também é um empenho em realmente cumprirem, porque é a única forma deles se manterem ocupados. E se para nós adultos é complicado esta gestão emocional e esta gestão de mudança pessoal e profissional, para adolescentes isto é extremamente difícil, não é? Estamos a falar também do seu desempenho académico. Muitos deles já estão no final dessa reta, estão já a pensar no seu futuro, e é extremamente complicado gerir tudo isto. Mas nós, professores, temos essa sensibilidade de perceber que as coisas são diferentes e fazer-lhes mostrar a eles que realmente podem contar connosco, simplesmente à distância, e não com essa disponibilidade de chegam no intervalo, batem à nossa porta, entram, perguntam aquilo que têm a perguntar. Tem que ser um contacto muito E como é que tu consegues cativar a atenção deles quando estás a dar aulas online? Tu consegues ter a percepção de se eles estão ou não estão atentos?
por exemplo, eu agora estava aqui a ver, isto agora é só um exemplo que eu estou a dar. Eu estava agora aqui a receber uma mensagem, estava a ver uma mensagem e estava a falar contigo ao mesmo tempo. Portanto, o grau de atenção que eu te estava a dar a ti, se calhar não era o mesmo se estivesse só contigo. E tu sentes isso nos alunos. Portanto, consegues perceber se eles estão atentos ou não, se eles estão a jogar ao telemóvel, se eventualmente estão só ali só para dizer que estão. Sim, é fácil perceber. É fácil perceber porque nós, não é? Nós, professores, quer seja em presencial, quer seja online, nós olhamos para a cara deles e percebemos, ao nível do comportamento e da sua postura corporal e facial, se estão connosco, se não estão, se estão a ouvir-nos, se não estão. Daí que a obrigatoriedade das câmaras estarem ligadas neste novo confinamento e neste novo início de aulas online, passou realmente a ser obrigatório e tem mesmo que ser. Porque se nós queremos comatar as dificuldades que se apresentam logo ali, é através da expressão facial, não é? Porque há muitos alunos que não têm à vontade em frente da câmara, ainda que façam muitos TikToks, não é? Mas à frente da câmara, numa sala de aula, na sua própria sala ou no seu próprio quarto, essa à vontade é completamente diferente. E nós temos que ter essa sensibilidade de, logo assim que olhamos para eles, perceber se realmente estão connosco ou não estão. Mas sabes que a mim não me choca muito que eles possam estar distraídos com o computador ou possam estar distraídos com o telemóvel. Porque realmente nós não conseguimos controlar todo o ambiente que está à sua volta, que é algo diferente da sala de aula. Mas não é só uma questão de, Marlene, não é só uma questão de chocar ou não, e calculo que não choca. A seguir até vou fazer uma pergunta ao David, embora não seja eu aqui propriamente o moderador. Faço essa questão enquanto aluno ou ex-aluno de uma pós-graduação já em tempo de pandemia, e o David sabe disto, portanto estou mesmo muito à vontade em dizer. Eu, por exemplo, não tenho muitas dificuldades em adaptar-me ao Zoom ou de concentração no Zoom, no Teams, seja no que for. E tenho a noção de que a minha aprendizagem na pós-graduação, enquanto estive em aula presencial, foi completamente diferente da minha capacidade de aprendizagem enquanto Zoom, enquanto tive aulas no Zoom. Com isto, aprendi menos. E se calhar a questão do David iria por aí. Sentes que os alunos estão a ficar para trás, ou muitos alunos estão a ficar para trás, mesmo não querendo, ou seja, eu falo por mim, eu estava a tirar uma pós-graduação, faço publicidade em assessoria política e comunicação estratégica na Autónoma Academy, da Universidade Autónoma de Lisboa, e a minha aprendizagem durante o primeiro semestre foi completamente diferente da minha aprendizagem no segundo semestre. Os professores continuavam a ser muito dedicados, muito prestáveis, muito atenciosos, mas eu já não tinha essa capacidade. Mas porquê, Arta? Porquê que achas que não tinhas essa capacidade? Não é, David, imagina, lá há pouco tu deste um bom exemplo. Recebes uma mensagem, enquanto tu estás numa aula, numa pós-graduação, nós éramos 20 que estávamos inscritos, mas que íamos, se calhar éramos 8 ou 10. E o professor estava ali à frente, nem que fosse por respeito ao professor, porque já não temos propriamente uma idade de 15 ou 16 anos, em que numa sala de aulas a Marlene tem lá os alunos, todos nós já o fizemos o mesmo, que estão-se a marimbar para o professor. Tu já vais com outra expectativa, com outro respeito pelo docente também. Eu, por exemplo, sabes que sou uma pessoa um bocado agitada, ou muito agitada, ou muito ansiosa, e estou sempre a mexer qualquer coisa, e a minha capacidade de concentração baixa a capacidade de concentração. Obviamente que a minha aprendizagem também baixa, não é? E daí a minha questão a Marlene. Se a Marlene sentia isso nos seus alunos, que alguns mesmo não querendo, começam a ficar para trás, ou vocês acabam por dar a matéria de uma forma diferente. Sim, as matérias agora estão limitadas às aprendizagens elementares, ou seja, às matérias básicas, para mantermos o ritmo, para mantermos ou reforçarmos aquilo que já foi dado, e longe de nós pensarmos sequer em dar matérias mais elaboradas ou até novos conteúdos neste contexto. Portanto, não se consegue, precisamente porque não temos um contacto imediato de esclarecer uma dúvida, de ajudar na realização de exercícios, que na escola isto é possível. Portanto, sim, as matérias cingem-se ao elementar e cingem-se ao básico e ao reforço daquilo que já foi
lecionado presencialmente, porque agora não... Desculpa estar-te a interromper, ou seja, vamos aqui supor, isso é que já, ou melhor, percebi que pelo que disseste que não será a tua situação, mas se apanharmos uma criança com 7 anos, que teve o ano passado a primeira classe e este ano a segunda classe, a antiga segunda classe, que está no ensino básico, a aprendizagem dele será inferior a uma criança que tem 8 ou 9 anos ou 10 anos, quando andou no primeiro ciclo, na primeira e segunda classe, na antiga primeira e segunda classe. Concordas comigo Concordo, sim, esta análise? Porque na verdade eu dou aulas a secundário, profissional, mas as minhas explicações são a meninos a partir do primeiro ano, em que eu apanhei muitos a iniciar agora o segundo ano que efetivamente não sabiam ler. Portanto, estamos a falar que aquilo que era suposto eles aprenderem no primeiro ano, estão agora a aprendê-lo no segundo, mas provavelmente vão chegar ao terceiro e também não o sabem, não é? Porque já estão há 2 anos neste método. Portanto, sim, é o básico, as aprendizagens são as básicas e não se consegue avançar porque este tipo de ensino não é o mais apropriado para crianças, não é? Ou para jovens que têm uma enorme falta de autonomia desde cedo a preparar e a conseguirem o seu próprio percurso académico. Olha, eu vou dar o meu próprio. Se trata muito disso. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Diz. Era isso. Não, queria... Eu vou dar o meu próprio exemplo, porque é assim, atenção, que eu pus-me agora a estudar na universidade onde tu também já estudaste, Marlene, já tens uma licenciatura na Universidade Aberta, e eu vou-vos explicar, e atenção que eu quando me pus conscientemente, portanto, não foi por causa do Covid, ou deixar de ser Covid, até porque quando comecei a estudar na universidade não havia ainda o Covid, portanto, mas eu tive consciência de que ia fazer uma licenciatura via online, portanto, com aulas online, com as orientações dadas em online, e foi uma das minhas grandes desilusões, foi exatamente isso, ou seja, aquilo que eu estou a sentir hoje em dia é, para já, a falta daquilo que o Aftab e a Marlene disseram há bocado, que era, falta-me o professor à minha frente, nem que seja para me impor uma determinada disciplina, ou seja, ali, nem que seja estar só ali a olhar para ele, posso até nem estar, mas evita que eu esteja completamente disperso. E depois, o ensino à distância não tem nada a ver, porque eu vou-vos dar um exemplo. Eu leio os manuais que me são atribuídos em determinadas cadeiras do meu curso. Se eu tiver uma dúvida, vou pôr aquela dúvida ao professor. Estou dias e dias e dias, às vezes, à espera que esse professor me responda. Entretanto, quando ele me responde, eu já avancei na matéria, quase já nem me lembro o que é que eu lhe perguntei. Ou porque é que eu lhe perguntei aquilo. Portanto, o ensino online, o ensino à distância, não é, para mim, na minha opinião, sobretudo para pessoas como eu, que tal como o Aftab, são pessoas ansiosas, têm que estar sempre a mexer, estão-se a coçar, estão nisto, estão aquilo, e o nível de concentração é mínimo. E depois, da minha parte, eu sinto isso, e certamente os alunos que gostam de estudar e querem aprender mesmo, portanto não é só para passar, mas também para aprender, o nível de ansiedade é brutal, porque eu remoo-me todo, porque não consigo perceber aquilo, dou voltas e voltas e depois não tenho ninguém que me ajude naquele momento. Epá, desculpem-me aqueles que acham que se descobriu a pólvora, para mim, ensino à distância é mesmo só para desenrascar. Não tem nada a ver com o ensino presencial, com um professor à frente que nos pode esclarecer as dúvidas no momento. Esta é a minha opinião e não recomendo a ninguém, a menos que alguém queira fazer uma licenciatura só pela ter, não foi esse o meu objetivo. O meu objetivo era ganhar o tipo de competências, ganhar o tipo de conhecimentos, e aquilo que eu noto é que, tirando 3 ou 4 cadeiras, todas as outras, o que eu estou a aprender é desenrascar-me. E vou passar sem saber grandes coisas. Quer dizer, eu tenho noção que passei a 2 ou 3 cadeiras. Eu, por exemplo, passei a estatística sem saber, porque não percebo nada daquilo. Pronto, mas tive uma nota do caraças. Pronto, mas depois passei. Mas no futuro aquilo não vai servir de nada. E isso é a minha grande decepção relativamente ao ensino à distância. Não gosto. Deixa-me então fazer uma ou duas reflexões, depois passo novamente a palavra à Marlene. Uma das reflexões que eu queria fazer em relação a isto é, chegamos à conclusão que é uma situação que é grave, que é o ensino à distância não é a melhor forma de ensino, é possível neste momento. Quanto a isso parece-nos claro. Parece-nos claro que uma criança que por sorte ou por azar tenha 6 ou 7 anos e infelizmente se passar 2 ou 3 anos com isto vai ter menos competências do que deveria ter. E a minha reflexão, porque estas conclusões já tínhamos tirado, a minha principal preocupação e conclusão é
as crianças com menos capacidades financeiras, com menos skills, até podemos dizer com menos competências não cognitivas, mas com mais dificuldades de aprendizagem, ou seja, que não estudam no ensino particular, que não têm turmas mais pequenas, passarão por muitas dificuldades nos próximos anos. Acho que o Ministério da Educação deverá ter um cuidado muito especial para com esses alunos, porque nem todos nascemos em berços de ouro, nem todos podemos estudar em colégios privados e nem todos temos a mesma capacidade de raciocínio. Porque, se calhar, a Marlene é melhor em artes, estou aqui a dar um exemplo, e o David é melhor em matemáticas e eu sou melhor em línguas, por exemplo. Estamos aqui só a pôr meros exemplos. Isto é importante que o Ministério da Educação com os professores consiga avaliar. É impossível o que eu estou a pedir, mas analisar as escolas, cada caso como um caso. Porque, como nas turmas, a Marlene de certeza que tem isto, há os alunos que são mal educados, porque têm problemas em casa, por diversos motivos, não é? Que são mais mal educados, e a esses nós trabalhamos de uma forma. Há os alunos que são os supra-sumos, que nós sabemos que basta dar-nos metade da matéria e que eles vão em busca da outra metade. E depois existem aqueles alunos que são muito caladinhos, que nem são mal comportados, ou seja, que nós não damos aquela atenção porque não são mal comportados e que não são os espertalhões da turma, mas que têm uma dificuldade grande e que em aula nós já percebemos que eles têm dificuldades e puxamos por eles de outra forma, e são esses que efetivamente me preocupam, honestamente. Não que os outros não me preocupem, obviamente, mas esses preocupam-me especialmente. Quando disse que há pouco queria fazer um bocado de moderador, não era nesse contexto. David, já deste o exemplo da tua escola, neste caso da tua licenciatura, mas tu fizeste por opção própria. Queria perceber também o que é que mudou na tua vida com o Covid. Já que estamos os três, estamos numa... Olha, há duas coisas que é. As minhas rotinas mudou porque é assim, eu tinha uma pequena loja ali no centro comercial, tive que a fechar porque, pura e simplesmente, era-me proibido, bem, agora então acho que estava mesmo fechada, mas pronto, mas na altura era-me proibido ter mais do que uma só pessoa, portanto não era possível, porque dava ali explicações, dava-se ali formações de informática, dava-se ali muita coisa, e portanto só estando ali uma pessoa é impossível rentabilizar o espaço. Depois, porque um dos médicos com quem eu trabalho passou a fazer parte do grupo que foi criado, numa primeira fase era o grupo de apoio aos médicos, e depois passou para aqueles grupos de estudos epidemiologistas, em que eu não tenho horários. Portanto, basicamente, se for preciso, às 2 da tarde está-me a ligar porque precisa de fazer um determinado documento, eu faço. Outros dias, provavelmente pode fazer, mas eu fico o dia inteiro à espera que aconteça alguma coisa e não acontece. Portanto, deixei de ter rotinas. Ainda agora estávamos a falar de uma situação que tínhamos combinado para amanhã. Já não sei se vou conseguir ir contigo, porque vou ter que estar à espera da resposta na altura, para ver se tenho que ficar ou não retido em casa. Portanto, pronto, uma pessoa como eu, que já sou desorganizado por natureza, isto então ainda desorganizou mais. Portanto, isto bateu completamente todos os recordes em termos de desorganização da minha vida. Qual é a grande dificuldade que eu tenho? É exatamente essa. Se antigamente, por mim, pela minha maneira de ser, já era complicado estabelecer rotinas, agora é completamente impossível. Eu não consigo ter rotinas, e isso faz com que, pronto, eu também tenho este feitio que me facilita um bocadinho e que também consigo ainda brincar com as coisas, mas eu às vezes começo a pensar, se houvesse pessoas como eu, mas que não tenham este espírito mais alegre e mais descontraído, eu faço ideia a ansiedade com que aquelas pessoas vivem durante um dia, porque não tendo rotinas, não conseguindo ter ali pontos de referência, estão sempre desesperados à espera de qualquer coisa que pode não acontecer. Eu faço ideia que aquilo não provoca, né? Espero ter respondido ao Aftab. Há pouco estávamos a falar que eu acho que é um... nós hoje estamos a conseguir fazer um programa um bocado diferente, mas extremamente importante. Muito interessante. Sim, falamos sobre a educação e das dificuldades que a Marlene tinha enquanto professora, nós enquanto alunos, no meu caso já ex-alunos, ou dificuldades que enfrentamos na primeira parte do confinamento, foi no meu caso, no teu ainda... Somos os três com mais ou menos dificuldade, conseguimos pôr a comida em cima da mesa, conseguimos pagar as nossas coisas com mais ou menos dificuldade. Enquanto falava convosco, estava a ver,
E o programa que eu estava-vos a falar, que tem listas de espera, já é o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Seixal, Almada e Porto já têm dificuldades, já têm listas de espera. Depois nós começamos a analisar Seixal, Almada, Hospital Garcia da Horta. Já repararam? As dificuldades que existem. E isto a mim preocupa muito, não querendo ser muito otimista, mas passando esta fase, que não vamos estar, 70% de nós não vai estar vacinado até o final do verão. Parece-me uma utopia. Não sei se a vocês não parece, mas a mim parece, não querendo levar isto muito para o âmbito político, porque não o quero mesmo. Parece-me uma utopia de chegarmos aos 70% até o final do verão. Mas a mim preocupa-me a seguir ao final do verão. Porquê? Porque a Marlene vai ter novas turmas, novas dificuldades. Nós não sabemos se haverá novas variantes ou se não haverá, porque estas variantes, a sul-africana, a brasileira, a do Reino Unido, neste momento parece que estão contempladas, se assim podemos dizer, na questão da vacina. As outras nós não sabemos, não é? E como é que, se calhar podemos aqui projetarmos um bocado para a frente o que é que cada um de nós também espera, o que é que preocupa ou não. A mim, honestamente, só para avisar que a gente a brincar já temos meia hora de programa. Pronto, então temos mais 5 ou 7 minutos. Brincar não, são assuntos sérios. Não é o que eu estou a dizer, não havia temas, mas vejam lá, isto foi espetacular. Em termos de conteúdo, acho que é dos melhores que a gente fez até agora. Olha, deixa-me só dizer que para mim o meu futuro vai ser conseguir ter a motivação, não é motivação, é ter a capacidade de voltar outra vez às minhas rotinas antigas, que eu acho que é isso, uma das coisas que vai acontecer a muita gente, que é já nada vai ser como antes, ou muito pouco vai ser como antigamente. As rotinas que estavam pré-estabelecidas, possivelmente a gente já não as vai conseguir ir buscá-las. Porquê? Porque entretanto também criámos outras. Isto vai criar aqui umas mudanças no nosso dia-a-dia que vai ficar pelo menos ali a meio caminho entre aquilo que a gente fazia antes e aquilo que a gente faz agora. Porque, como disse muito bem o Aftab, nem tudo foi mal. Eu aprendi algumas coisas com isto. Né? Eu aprendi a ter de encontrar ferramentas para combater a minha ansiedade, como eu estava a dizer, de estar aqui, ter aqui um dia em que estou à espera de qualquer coisa e que depois não aconteça. Eu antigamente não era assim, eu dava-me maluco. E agora lá consegui arranjar as minhas ferramentas, aproveitar um bocadinho o tempo que eu tenho, porque isso é outra coisa. E quando eu estou assim neste estado, não consigo estudar, não vale a pena, porque estou sempre a tentar perceber o que é que se está a passar, se chega uma mensagem, se chega um e-mail, se chega não sei o quê. Mas pronto, ganhei outro tipo de bagagem para combater esta minha ansiedade. Quanto ao futuro, eu estou muito expectante para saber como eu próprio vou reagir, que eu ainda não consigo imaginar. E eu dou-vos 3 minutos a cada um para falar sobre isto. Sim, eu ao nível pessoal, a ansiedade também se mantém e a incerteza também mete medo, claro, não é? Se assim não fosse, não estaria a ser consciente daquilo que temos e daquilo que nos espera. Mas, da mesma forma como de um dia para o outro nós nos conseguimos adaptar, eu também acredito que venha o que vier, cá estaremos com a mesma força. Ao nível profissional, eu acho que as entidades que gerem a educação, portanto o nosso Ministério da Educação e todas as direções regionais, deveriam efetivamente repensar as metas curriculares, repensar realmente as aprendizagens básicas e elementares, porque elas estão a ficar para trás, porque nós, desde logo o primeiro ano, quisemos avançar muito e aquilo que se ensina no primeiro ano é já extremamente exigente para a maturidade das crianças e, portanto, acho que é uma boa altura para eles voltarem a repensar que se começarmos com aprendizagens básicas e elementares, se calhar ninguém fica para trás, mesmo que estejamos 3 ou 4 anos nesta situação. Porque as crianças ficam para trás, porque as exigências são demasiadas para a maturidade delas. E fora do ambiente em que é suposto elas estarem, as aprendizagens agudizam-se, aumentam, e estas dificuldades depois não se conseguem ultrapassar. Portanto, quando o Ministério da Educação perceber que no primeiro e segundo ano tem que se aprender a escrever, a ler e a fazer contas, e deixar todas as outras aprendizagens de frações e contas, sei lá do quê, e gramáticas que se volta outra vez a dar no 7º e no 8º ano, se calhar as aprendizagens conseguem-se levar até mais tarde e ultrapassar todas estas exigências e todas estas dificuldades. É isso que eu espero, realmente, ao nível profissional. Aftab,
Acabas e despedes das pessoas, que eu já não falo mais hoje. Foste o moderador, agora vais até ao fim como moderador. Estiveste excelentemente, muito bem. Aliás, já me estás a dar umas ideias. A gente depois fala. Não estou a dar ideias. A questão da moderação foi não, para tu também dares a tua opinião. Eu achei importante também dares a tua opinião sobre o assunto. Eu hoje trouxe os temas que me preocupam. Falei sobre a educação, falei sobre a alimentação, ou seja, sobre as dificuldades das pessoas terem comida em cima da mesa, e vou terminar com a saúde mental. Todos nós, os três, falamos sobre a ansiedade. Estamos em malucos com ansiedade, ou o que quer que seja nestas novas rotinas. Acho que como não é, é a constatação de um facto. Quando eu parto um dedo, o David, se for preciso, manda-me uma mensagem a perguntar se eu preciso de alguma coisa. Porquê? Porque viu um congesso no dedo, ou na mão, ou o que quer que seja, e tem essa noção de que eu estou com algumas dores, ou estou doente. A saúde mental também é uma doença. E é uma doença que afeta, e que afeta muito nesta altura. E que afeta mais, tanto afeta os ricos como afeta os menos ricos, tanto afeta os jovens como afeta os menos jovens, como afeta as crianças, e é importante, e nós percebemos que não existe um plano para isto, não existe um plano para a saúde mental. Quando eu dizia como é que vocês veem o futuro, a Marlene vê o futuro, o David vê o futuro de uma forma expectante. A Marlene vê o futuro de uma forma otimista, porque diz que da mesma forma que nós nos adaptamos a uma realidade completamente diferente, de um dia para o outro disseram-nos que não podíamos sair de casa como saímos, que tínhamos que andar de máscara e que tínhamos a polícia a controlar-nos a partir da 1 da tarde, estava fora do meu concelho ou não estava durante o fim de semana, por exemplo. Durante o fim de semana eu não posso sair do meu concelho, até às 5 da manhã de segunda-feira. Eu, por exemplo, sou um pessimista nisto. Eu acho que a fatura a pagar, e desculpem-me ser tão economicista, tão liberal neste tempo, a fatura a pagar da pandemia, para além de toda a infelicidade de todos os falecidos, de todas as pessoas que estão nos cuidados intensivos, de todas as pessoas que apanharam o Covid, virá depois do Covid passar. E essa é uma altura em que nós vamos ter que ser grandes. Lembro-me de uma frase, algo parecido com isto, que todos nós temos redes sociais, que aparecia que depois desta pandemia, se nós não formos melhor pessoas, nunca seremos. Havia uma frase assim a correr, acho que ainda foi durante o primeiro confinamento. E acho que nós devíamos refletir muito sobre isto. Que é o que é que nós estamos dispostos a fazer para que nós, depois desta realidade, depois de passarmos a fase dos beijinhos e dos abraços, que todos nós vamos ter que viver este momento, se Deus quiser, de voltarmos a abraçar-nos, a dar beijinhos, a dar abraços, a estar com a gente de quem gostamos, de como nós vamos poder ajudar todas as pessoas. Não deixar ninguém para trás. E isto não interessa se é um slogan de direita, se é um slogan de esquerda. É um slogan humanista. Acho que nós devemos cada um de nós deve refletir muito sobre este assunto, como aquela frase do Kennedy, e com esta termino mesmo, David. Peço desculpa por estar-me a alongar, que é, não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, mas o que é que tu podes fazer pelo teu país. Acho que está a chegar a esta altura, e nós devemos refletir sobre o que é que estamos dispostos a fazer pelo nosso país. E só para dar um bocadinho à chega àquilo que tu disseste agora, ainda hoje um grupo de voluntários esteve em Santo Antão do Tchela numa ação de recolha de sangue. Coisas muito simples, mas que fazem muita diferença. Portanto, todos nós podemos ajudar se quisermos. Com um bocadinho de tempo, um bocadinho de boa vontade e conseguimos. Pessoal, muito obrigado. Foi um espetacular de um programa. Dizer-te só uma coisa, Aftab, nós andamos, muitas vezes andamos assim à guerra, a brincar, mas digo-te que tu há bocado disseste que tinhas muito prazer em ser meu amigo. Eu digo-te que tenho uma enorme honra de ser teu amigo, porque tu és realmente e verdadeiramente um homem bom. Grande abraço. Marlene, és a maior. De máscara, porque sem máscara és uma pessoa banalíssima, estás a ver? Vai, pessoal. Tchau, tchau. Até à próxima. Beijinhos, adorei. Boa noite.
Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.